A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Eu que vos falo sou o vosso irmão Samuel. Eu quero deixar uma palavrinha de reflexão hoje aqui para cada um de nós. Eu venho falar sobre servir a Deus por conveniência, por hobby, por costume. E eu quero fazer uma leitura aqui de alguns versículos, meus irmãos, que se encontram no livro de Marcos, no seu capítulo 7, no versículo 6. Olha só o que diz a palavra de Deus. E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrina que são mandamentos de homem, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar do jarro e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer ou o pai ou a mãe, morra de morte. Porém vós disseis: Se um homem disser ao pai ou à mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus vem falar aqui no livro de Marcos, no seu capítulo 7, também em Mateus, capítulo 15, também no livro de Mateus, capítulo 23, nós podemos ver referente à vida dos fariseus, meus irmãos. Aquele povo que era fariseu, religioso, que dizia que servia a Deus, porém Jesus vem e diz que eles honram a Jesus com os seus lábios, com a sua boca, no seu falar, mas o seu coração estava longe de Deus. E hoje eu venho falar com os irmãos que muitos servem a Deus por conveniência, meus irmãos, como um hobby, como um rito religioso, como um costume que ali ele já se habituou a estar, vamos dizer assim, indo dentro de uma igreja, que eles acreditam que servir a Deus é estar dentro de um prédio chamado de igreja. E ali então acostumaram a estar ali dentro daquele salão chamado de igreja e vai ali uma vez por semana, 3 vezes por semana ou mais. E ali então a pessoa acredita que servir a Deus é estar ali naquele lugar, porque eles dizem: Olha, eu estou indo à casa de Deus, eu estou indo buscar a Deus. Mas aí nós vamos para a Bíblia, meus irmãos, e no livro de Atos 17:24, também Atos 7:48, está escrito que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Deus ele não habita no lugar chamado de igreja, no salão, meus irmãos. Porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos morada do Altíssimo, casa espiritual nós somos. E Deus ele habita em nós. E eles dizem: Estou indo ali buscar a Deus, como se Deus estivesse aprisionado ali dentro do salão chamado de igreja. Por que eu sempre falo isso, lugar chamado de igreja? Porque ali, meus irmãos, é apenas um prédio, apenas uma construção, é um salão onde nós nos reunimos para poder ali prestar um culto a Deus ali naquele lugar. É uma extensão do nosso culto diário, da nossa vida, porque o nosso culto a Deus é em toda a nossa vida, todo o nosso tempo. O nosso culto a Deus não se relaciona apenas a 1 hora, a 2 horas de estar dentro de um lugar chamado de igreja, meus irmãos. Porque até mesmo a palavra de Deus está escrito que a igreja de Cristo ela não é um prédio. A igreja de Cristo ela nunca foi um salão, nunca foi um ministério, ela nunca foi um lugar construído pelo homem, mas sim a igreja de Cristo somos nós, somos pessoas, almas, é espiritual, meus irmãos, a igreja de Cristo. Deus ele não está preocupado com as paredes, Deus não está preocupado com uma placa,
denominada placa da igreja, porque nós somos a igreja de Cristo. Também está escrito no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, que Jesus comprou a sua própria igreja com o seu próprio sangue. Jesus ele não comprou uma denominação, não comprou um prédio, uma construção, um salão. Não, Jesus comprou a nós, meus irmãos. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, o corpo da igreja de Cristo, e tudo se relaciona à igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Então, meus irmãos, a grande maioria, ela já se acostumou a estar ali naquele lugar chamado de igreja. Ali ela diz que está servindo a Deus. E na grande maioria, meus irmãos, nós vemos que não tem nada a ver a doutrina imposta pelo ministério, pela denominação, não tem nada a ver com a doutrina bíblica. Aqui nós vemos, em poucos versículos, você pode estar estudando o capítulo inteiro, que Jesus disse que eles seguiam seus próprios costumes, seguiam suas próprias regras, ali os seus preceitos, meus irmãos, e deixava o mandamento de Deus. Com suas regras, preceitos e seguimento, eles atropelavam o mandamento de Deus, ponhava de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios preceitos. E ali Jesus foi indagado por eles, porque não lavou as mãos para se alimentar. Nem Jesus e nem os seus discípulos, eles não lavavam as mãos, não lavaram as mãos para comer pão. E ali os fariseus, observando a todo tempo a Jesus e aos seus discípulos, eles notaram e observaram que eles não tinham esse procedimento. E ali eles foram indagar Jesus. E ali vem um grande empate, ali um grande debate entre Jesus e os fariseus, vamos dizer assim, sobre isso. E Jesus vem falar que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai da boca, que vem do coração. É claro que aqui Jesus está falando de coisas espirituais, meus irmãos, que no dia de hoje, é claro, se uma pessoa que não entendeu o texto, ele vai dizer sim, o que entra pela boca contamina, porque se você come um alimento mal lavado, um alimento que contém alguma bactéria, é claro que vai contaminar o seu corpo, mas aqui Jesus está falando de coisa espiritual, coisa que condena a alma, o espírito, que pode trazer condenação para nossa vida, que pode nos tirar a salvação e a vida eterna. Então aqui, meus irmãos, é como está escrito em João 6, verso 63, Jesus ele disse, minhas palavras são espírito e são vida. Jesus ele usa palavras de coisas terrenas, usa parábolas para poder nos dirigir a coisas espirituais, meus irmãos. Nós devemos entender que o Evangelho de Cristo, ele na sua totalidade é espiritual, não é material, não é carnal. Por isso que Jesus sempre ele usa coisas materiais e parábolas para nos levar a entender o espiritual. Note o que Jesus conversou com Nicodemos, dizendo que aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. E Nicodemos ali, ele fala com Jesus que como pode ser isso? Teria como o homem, já sendo velho, voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus disse, não, Nicodemos, aquele que nasce da água e do Espírito, ele é nascido de Deus, ele verá o reino de Deus. Então Jesus estava ensinando sobre coisa espiritual. Também quando Jesus fala com a mulher samaritana ali no poço de Jacó, ela pergunta o lugar de adorar a Deus, se era no monte ou no templo em Jerusalém. E Jesus vem e diz para ela, chegou a hora e é agora que não se adora mais Deus no templo e nem nos montes. Não é um lugar específico, mas sim em espírito e em verdade. E ali Jesus pede água para ela. E ela ali fala, como tu me pede água sendo judeu e assim por diante. E Jesus oferece para ela água viva, água da vida, que é espiritual, meus irmãos. Então Jesus estava dizendo também em João capítulo 6 sobre comer da sua carne e beber do seu sangue.
e eles ali estavam escandalizados, dizendo: como pode esse nos dar da sua carne e do seu sangue para comermos e bebermos? E Jesus estava dizendo sobre coisas espirituais. Então nós temos que nos atentar que o evangelho de Cristo é espiritual, meus irmãos. Então, assim, meus irmãos, a grande maioria está servindo a Deus por conveniência, porque ele já está acostumado a estar ali junto com os outros irmãos, ele já está acostumado de estar ali naquele ambiente que o agrada, que não o confronta, que não o expõe a nada. Na grande maioria, as pessoas escolhem uma denominação, um ministério, a qual se encaixa as suas necessidades, da sua convivência, vamos dizer assim, porque hoje existe igrejas de todos os tipos, e ali a pessoa vai, ela visita aqui, visita ali, visita lá, e ela procura o lugar que lhe agrada, que não vai trazer confronto para ela, não vai expor o seu pecado, não vai trazer cobrança a ela, não vai impor nada. E ali ela se sente bem, como se ela tivesse em um clube ali de lazer, em um clube de descanso, a um lugar assim que ela venha a se agradar, a, a realizar ali os seus projetos que ela busca. E pelo contrário, meus irmãos, a palavra de Deus ela é confronto. A Bíblia, que nos traz a palavra de Deus, o ensinamento é confronto. Jesus não veio pregar como estão pregando hoje a teologia da prosperidade. Jesus não ensinou teologia de prosperidade. Os apóstolos não ensinaram teologia de prosperidade. Não vieram ensinar que Deus vai dar casa, vai dar carro, vai dar fazenda, vai dar bens materiais. Pelo contrário, você pode examinar a Escritura e você vai ver que João Batista, não precisa nem ir muito longe, João Batista ele veio pregando arrependimento, ele veio pregando sobre as pessoas se arrepender, se converter a Deus para herdar a vida eterna. Aí Jesus vem pregando também arrependimento, vida eterna, e que venha reconhecer que Jesus é o Salvador. Por intermédio dele chegamos ao Pai. Não há outro caminho. Jesus disse em Timóteo 2, verso 5, que ele é o único intermédio entre Deus e os homens. Não tem outro intermediador para mim e para você. É somente Jesus Cristo é o nosso intermediador. Não necessita de outro. Então, meus irmãos, as pessoas, elas buscam um lugar que lhe agrada. Só que o evangelho é confronto, é para confrontar o pecado do ser humano, porque muitos dizem assim: não, Jesus é amor, Jesus é bonzinho. Eu não sei aonde é que as pessoas encontram esse tipo de evangelho que diz somente isso, que Jesus é só amor, é só bonzinho, que ele entende a pessoa como ela é, que Jesus aceita a pessoa da maneira que ela é. Não, meus irmãos, o evangelho você não encontra isso. Jesus é amor? Sim, ele é amor. Jesus é bom? Sim, ele é bom. Jesus ele é misericordioso, sim, mas Jesus é justo, é justiça. E ele mesmo disse: eu não vim para julgar o mundo, mas a palavra que eu prego, esta o julgará. A própria palavra que o Pai o deu para poder falar, ensinar, a palavra nos julga, meus irmãos. Porque muitos dizem assim, quando querem nos confrontar, quando chegamos e expomos o evangelho da salvação, da renúncia, o evangelho da cruz, o evangelho da santificação, que fala contra o pecado do ser humano, meus irmãos, a grande maioria já usa Mateus capítulo 7, dizendo: não, você não pode me julgar, não podemos julgar, mas negativo, você pode fazer uma análise deste capítulo. Ela está escrito: não julgueis para não ser julgado, porque com a medida que você medir, também medirão a vós. Ali não está proibindo de fazer julgamento. É claro, ninguém deve julgar quem é que vai ser salvo ou vai ser condenado. Isso aí cabe somente a Deus. Mas na Bíblia está escrito: julgai segundo a reta justiça. A palavra julga, meus irmãos. A palavra de Deus, ela nos traz já o julgamento. Sim,
Então eles dizem, não julgueis, mas a palavra está escrita, não julgueis para não ser julgado. Ou seja, se você julga, você vai ser julgado. Se você mede a seu irmão, vão medir a vós também da mesma medida. Então Jesus aqui ele dá um conselho, mas não está proibindo. Então, meus irmãos, esse é um tipo de argumento deles. Não, porque você está me julgando, está me condenando, mas não. O evangelho, a doutrina não é condenatório, é para poder nos trazer entendimento que isso pode nos custar a salvação, pode custar a condenação da nossa alma. Tem que ter a doutrina, tem que ter a regra. Jesus, ele tem o seu mandamento para nós, para que nós venhamos a obedecer. Deus, ele colocou limites sobre todas as coisas, meus irmãos. Tudo tem limite, até o mar, Deus colocou limite sobre o mar, sobre as estrelas, sobre o sol, sobre a lua, sobre tudo Deus colocou limite. Lembra lá no Éden, Deus colocou o limite que não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sempre ele pôs limites sobre tudo para nós. Em tudo há limite. E dentro do mandamento, dentro do que é servir a Deus, há limites. Há o que pode e o que não pode. Não é que Deus é mau. E porque muitos só falam isso, não, Deus é amor, igual eu falei, Deus me compreende. Deus ele não vai passar a mão em cima do pecado, não, meus irmãos. O que é pecado, não vai deixar de ser pecado. O que é errado, o que é certo. Ou você vive para Deus ou você vive para o mundo. Ou segue os mandamentos de Deus ou segue o mundo. Então, meus irmãos, como eu disse, muitos acostumaram a estar dentro da igreja porque ali ele tem um círculo de amizade, pessoas que pensam igual ele, que seguem igual ele. Porém, meus irmãos, eu venho te lembrar que se você está congregando num lugar chamado de igreja, que não segue a doutrina bíblica, que segue os seus próprios dogmas e suas próprias regras, preceito, a Bíblia diz que você está adorando em vão, você está seguindo em vão, porque você está deixando de seguir o mandamento de Deus para seguir mandamentos de homem. Porque hoje as igrejas elas têm dogmas, elas têm doutrinas inventadas por homens e cada uma tem o seu tipo de doutrina. Só que lembrando, meus irmãos, que para saber qual é a doutrina, para vivermos dentro do lugar chamado de igreja, para seguirmos a Deus, nós temos que ver o exemplo dos apóstolos. E você pode ler ali em Atos 2:42, a seguir, você vai ver qual era a doutrina que os apóstolos ensinaram. Tá em todo o Novo Testamento ali, nós vamos ver a doutrina que foi ensinada pelos apóstolos, nós vemos o ensinamento de Jesus, qual é a doutrina. E então, meus irmãos, nós comparamos com a doutrina que são exigidas nas igrejas, nas denominações, e é ao contrário do que está na Bíblia. Porque o crente religioso, a grande maioria não conhece a Bíblia. E tudo para ele é pecado, tudo para ele é demônio, tudo que acontece para ele é pecado e tudo é demônio. Qualquer coisa que acontece na vida dele, se aparece uma enfermidade, se o carro estraga, qualquer problema que acontece, a primeira coisa que ele põe na mente dele é que ele está em falta com Deus. E aí ele já lembra sobre o ensinamento do dízimo, porque a proposta ensinada pelas lideranças é que aquele que não dá o dízimo está roubando a Deus e vai vir maldição sobre a vida dele, vai vir enfermidade, vai vir problema no casamento, vai vir todo tipo de prejuízo. Porém, se você pagar o dízimo, Deus ele vai te abençoar, você vai ter 10 vezes mais, 100 vezes mais, você vai prosperar, você vai trocar de carro, você vai comprar casa boa, você vai comer o melhor dessa terra, você vai se vestir com as melhores roupas, e assim por diante, meus irmãos. Eles vendem essa proposta, e essa proposta ela está inserida na mente, no coração dos crentes religiosos que não conhecem a Bíblia, porque eles só se lembram de Malaquias, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. E só lembrando, meus irmãos, mais uma vez enfatizando sobre isso, que o dízimo ele não é para hoje.
nem obrigatório, nem voluntário, nem como ato de fé, como eles ensinam. Somente não é para hoje, meus irmãos, porque eu venho falar para você. Você que não conhece Bíblia, examina a doutrina do dízimo. A doutrina do dízimo, ela está em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 ao verso 29. Também você pode ler Levítico 27, 30, você pode ler Números 18, 21, você pode ler também Hebreus capítulo 7, verso 5. Você vai ver que ali está escrito que somente a tribo de Levi poderia receber o dízimo. E dentro disso, meus irmãos, que era a ordenança do dízimo, o dízimo era para quatro classes. Quatro classes. Primeiro para o levita, para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. E de que maneira que era entregue o dízimo? O dízimo, meus irmãos, era entregue apenas no terceiro ano, que era para dividir para as quatro classes, porque dentro de 2 anos, o próprio dizimista comia o seu dízimo. Aí a pessoa vai pensar assim, mas como comer se eu dou é dinheiro? Não, meus irmãos, o dízimo ele nunca foi dinheiro. A oferta poderia ser em dinheiro e também a oferta de animais. Mas o dízimo, meus irmãos, ele também era cereais e ele era animais. Quem criava animais tinha que dar o dízimo. Quem plantava tinha que dar o dízimo de todas as coisas. E dentro de 2 anos, o próprio dizimista comia o seu dízimo em Jerusalém. Não podia levar em qualquer lugar, meus irmãos. Tinha que ser em Jerusalém, levar todo o dízimo até lá. A pessoa ia com a família dela, comia lá na presença de Deus e se alegrava. E quando a pessoa morasse longe de Jerusalém, porque foi assim que Deus determinou, está escrito em Deuteronômio 12, verso 5, somente o lugar de dizimar era em Jerusalém, meus irmãos, no templo. Então ali a pessoa tinha que vender, pegar o dinheiro em sua mão, chegando em Jerusalém, iria comprar tudo de volta, está escrito lá, comida, vinho, bebida forte, está escrito, comprar cereais, comprar animais, e ali ia comer na presença de Deus. E no terceiro ano, era o ano do dízimo dos levitas, dos órfãos, do estrangeiro e da viúva. E era colocado nas portas das cidades, meus irmãos. E ali tinha as autoridades, que eram os anciãos, e ali era feita a divisão para eles. Porque os levitas, eles foram encarregados de cuidar da obra do Senhor. Eles não receberam terra como as outras 11 tribos, porque era 12 tribos. Somente a tribo de Levi não recebeu herança, meus irmãos. E o serviço deles era cuidar da obra de Deus. A herança deles era servir a Deus. Então, hoje, as pessoas, meus irmãos, eles dão o dízimo por medo, por obrigação, porque foram ensinados assim, e tudo que acontece para eles de errado é demônio, e tudo que acontece de bom, eles também dizem é porque foi que deu o dízimo, mas não, meus irmãos, somente não é para hoje o dízimo. Hoje, a lei de Cristo é oferta voluntária. Para manter um ministério, é com oferta voluntária, porque nesse ministério tem despesa, tem irmãos assalariados, e a Bíblia dá direito do obreiro receber um salário de ajuda de custo, mas não é salário exorbitante para poder ostentar, para ficar rico e milionário. Então, meus irmãos, a grande maioria, ele segue nesse ensinamento, doutrina de homem. Ele não vai para a Bíblia, não conhece a Bíblia, e toda a Escritura, meus irmãos, nos traz, nos remete a conhecer a palavra de Deus, meus irmãos. Jesus diz em João 5,39, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Ali no livro de Mateus 22 também, versículo seguir ali, ali Jesus fala que as pessoas erram por não conhecer a palavra de Deus, nem o poder de Deus. Então nós temos que conhecer, meus irmãos, a Escritura. Como é que nós vamos saber a doutrina de Cristo se nós não lemos a Bíblia? Só lê a Bíblia quando chega na igreja. Aí ali faz a leitura. Geralmente quem ensina distorce ali o que está escrito, e as pessoas vão para suas casas enganadas, continuam no engano, porque está vivendo ali aquele círculo religioso, virou religioso,
não é cristão, não se converteu a Cristo, se converteu a uma placa, a um ministério, a uma denominação, e ali ele segue cegamente aquela fé, sem consultar a palavra de Deus. Olha só em Atos 17:11, os crentes bereanos, eles ouviam a ministração da palavra pelos apóstolos, e eles iam para os escritos que eles tinham para ver se estava em conformidade, para ver se estava certo, meus irmãos. Mas hoje não. Hoje as pessoas não conhecem a Bíblia, não examinam a Bíblia, não vai conferir se está certo, aceita tudo de goela abaixo. E como diz a palavra, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. A grande maioria está vivendo dentro das igrejas como cego, sendo guiado por cego. Muitos, meus irmãos, líderes, eles estão vivendo no engano, eles não aprenderam a verdade, eles foram ensinados assim desde o começo, e eles estão repassando errado. Porém, tem outra parte que sabe que está errado, mas porque há benefício para ele, ele continua vivendo essa prática, explorando os fiéis em nome de Deus, se enganando a si mesmo e desobedecendo a palavra. Você que está à frente do ministério, você tem cobrado dízimo, você sabe que você está fora do mandamento de Deus. Você sabe que na igreja, a igreja de Cristo, liderada pelos apóstolos, vamos dizer assim, não se cobrava dízimo. A igreja cristã, de Cristo, que eu digo, do cristianismo, ela não cobra dízimo. Vive de oferta voluntária, nós somos cristãos. Então, meus irmãos, na lei de Moisés deveria se pagar o dízimo, mas na lei de Cristo não. É apenas oferta voluntária. Então, meus irmãos, nós temos que analisar a palavra, a Bíblia, e muitos estão vivendo religiosamente, meus irmãos, porque acostumou de estar ali, naquele ambiente que satisfaz ele, nas suas buscas, e muitos hoje estão seguindo esses mandamentos impostos por homens, e ali inventaram campanhas. Hoje as igrejas têm campanhas. Jesus não ensinou a fazer campanha, é antibíblica. Jesus não ensinou a fazer entrega de envelope para a pessoa fazer voto, colocar o seu melhor, colocar o seu dinheiro ali, querendo fazer barganha com Deus. Estão ensinando a fazer barganha, dizendo que se você dá 10, Deus devolve 100, se você dá 100, Deus devolve 1000. Então, meus irmãos, hoje estão vivendo como um hobby, estão servindo a Deus como hobby, como conveniência. E nós temos que servir a Deus porque amamos a Deus e obedecer os seus mandamentos. Hoje, muitos, quando é o dia dele ir para a igreja, ele já põe na mente dele, já naquele dia, que ele já deve se preparar. É como se ele apertasse um botão de espiritualidade. Quando chega a hora de ir para a igreja, então, meus irmãos, a pessoa entra no modo espiritual e ali parece que ativa um mecanismo que ela recebe uma espiritualidade. Chegou o dia de ir para a igreja, naquele dia ela se porta melhor, não fala palavrão, não grita, não briga com a esposa, nem com os filhos, não grita com o patrão e assim por diante. Parece que ativa um modo espiritual na vida dela, como se ali ela fosse encontrar Deus ali naquele prédio. E quando chega a hora de ir para a igreja, essa pessoa se porta melhor, se pondera, se equilibra. Só que antes disso, fora desse horário, a pessoa é descontrolada, não tem paciência, vive na ignorância, vive querendo brigar, querendo bater, vive descontrolado, não tem controle emocional, nem psicológico, nem espiritual. A pessoa perde o controle. Então, meus irmãos, aí ela vai vestir, né, o seu uniforme de crente, vamos dizer assim. Muitos acham que servir a Deus é estar com o seu uniforme de crente, e ali ela vai pôr a sua vestimenta, a qual ela acredita que servir a Deus é porque ela está com aquela vestimenta. Aí a pessoa vai se apresentar a Deus, os outros têm que ver que ela tem que ter uma aparência diferente, mas aí está honrando a Deus com suas vestes
e com a sua aparência e com os seus lábios, dizendo que serve a Deus, que obedece a Deus, mas o seu coração está longe de Deus, longe de Deus. É claro, é bom, é necessário, a nossa vestimenta tem que ser diferente do que usávamos no tempo que nós estávamos no mundo. Mas não, meus irmãos, a vestimenta, ela não te torna salvo. Um terno, uma gravata, uma saia longa até os pés, isso aí não vai te dar salvação, não vai te trazer santidade na sua vida. Santidade é espiritual. Porém, a Bíblia nos orienta que nós devemos nos vestir com decência, com ordem, com prudência. Mas aí a pessoa, quando ela coloca a sua vestimenta de ir para a igreja, ela muda o seu jeito, igual os fariseus que andavam altivos, de cabeça emproada, com postura ereta. Parece que até é, é um ser espiritual, é um ser celestial que está indo ali. E a pessoa muda, a pessoa quer mostrar para os outros que ela é super crente, super espiritual, super santarrão. E não tem nada disso, meus irmãos, é apenas coisa da cabeça dela, porque servir a Deus não é estar dentro daquele lugar chamado igreja, é todo o tempo da nossa vida, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada dia, cada mês, cada ano, é servir a Deus com alegria e com sinceridade, porque hoje muitos eles querem estar ali naquele lugar, como eu disse, conveniência, porque acostumou. Quando chega aquele horário, já dá um sentimento nele que ele está em dívida e que se ele faltar no culto, ele está pecando, se ele não for, ele está devendo a Deus, como se servir a Deus fosse desta maneira. E, e muitos, meus irmãos, que são pregadores do Evangelho, eles não querem pregar o Evangelho em prol do reino para salvar vidas, salvar almas. Muitos querem pregar para poder ser visto pelos homens, como os fariseus, que oravam em pé nas praças, queria ser visto, adorava sentar nos primeiros assentos. Muitos hoje estão fazendo assim, meus irmãos. Ele virou um artista, ele quer estar pregando nos grandes convenções, nos grandes congressos, quer pregar bonito, quer falar bonito, e ali ele se esforça, estuda e faz ali os seus textos, é, faz ali os seus esboços, copia de outro, e ali ele quer mostrar os seus dotes ali, ele quer mostrar o seu conhecimento. Ele não está preocupado em pregar o evangelho para ganhar alma, ele está preocupado em ficar famoso, em ser requisitado, paparicado. E aquele que está fazendo isso, ele está servindo a Deus em vão, não está servindo a Deus de coração. Ele está servindo a Deus por conveniência. Ele quer ser chamado para pregar nos grandes eventos. Na igreja a qual ele congrega, ele tão pouco ele quer pregar ali. Nas ruas ele não prega, aonde ele está ele não prega, mas ele quer ser visto nos grandes lugares, grandes eventos. Ele quer ficar famoso, quer chamar atenção, quer receber glória de homem. Você está caminhando em vão, porque tudo isso está sendo em vão, não está servindo a Deus de coração. Então, meus irmãos, servir a Deus é em espírito e em verdade. E muitos estão sendo enganados, porque está escrito: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Se você está numa igreja que faz campanha, toda semana tem campanha, tem cobrança de dízimo e usa Malaquias para dizer que quem dá vai ser abençoado, quem não dá, está roubando a Deus, vai para o inferno. Se você está num lugar desse, que estão fazendo todo tipo de evento dentro da igreja, fazendo comércio, tem igreja evangélica que já está fazendo rifa, faz bazar para vender roupa, faz cantina para vender, vende marmitex, todas as coisas. Este lugar aí está servindo a Deus em vão. Se aonde você congrega a pregação gira em torno do homem, em torno do ser humano, não confronta o pecado, não prega a salvação, não prega arrependimento, segue essas coisas que o mundo está seguindo, porque estão enxertando as coisas do mundo dentro da igreja. E em Romanos capítulo 12, verso 2,
Está escrito que não devemos nos amoldar ao mundo, ao padrão deste mundo. O mundo tem que se enquadrar à igreja, ou seja, se enquadrar à palavra de Deus, não a palavra de Deus se enquadrar ao mundo. Ah, pregador, mas hoje se não tiver isso na igreja, as pessoas não vêm. Meus irmãos, as ovelhas de Cristo seguem a Cristo, mas os bodes, vamos dizer assim, eles não vão seguir a Cristo, eles vão pular a cerca, vão arrebentar a cerca. Você está querendo juntar ovelha ou bode aí? Está escrito em João 8,47, aquele que é de Deus, ouve a Deus. Em João 10 também, versículo seguinte, está escrito que as ovelhas de Cristo seguem a Cristo, conhecem a Cristo. A igreja não precisa dessas coisas, meus irmãos, para poder atrair multidão, não. Não é porque está cheio que quer dizer que Deus está neste negócio, não. Não, não é isso não. Às vezes você passa e vê uma igreja lotada, mas na grande maioria não é uma igreja que segue a doutrina de Cristo, é apenas um lugar que faz show, vamos dizer assim. Ali é um show, ali é algo para agradar o homem. Ali prega prosperidade, ali prega vitória e conquista terrena, ali ensina a fazer barganha com Deus. Então, esse tipo de lugar não é igreja de Cristo, é apenas um lugar que estão se reunindo, mas estão perdendo seu tempo. Não vai herdar a salvação num lugar como esse. Mas aí muitos vão dizer, não, irmão, mas aí não tem nada a ver com o que acontece ali. Sim, você tem tudo a ver por estar num lugar que prega o falso evangelho. Porque você está dando força para essa igreja herege, você está dando força para esses falsos pastores, falsos pregadores, você está ajudando a esse falso ministério crescer. Mas, irmão, onde é que eu vou congregar? É difícil, meus irmãos. Está difícil encontrar uma igreja bíblica. Eu, até agora, fisicamente, eu não encontrei nenhuma igreja bíblica para mim poder congregar. Eu acompanho alguns ministérios online que eu vejo que ensina a palavra, mas pessoalmente, aqui onde eu moro, eu não quero nem dizer o nome da cidade aqui, não precisa, mas aqui onde eu resido, até agora, das igrejas que eu conheço, das igrejas que eu já visitei e pregava em muitas igrejas, até agora eu não conheço nenhuma que chega a 10% da verdade, vamos dizer assim. Eu não conheço. Como eu quero, meus irmãos, encontrar uma igreja bíblica para me congregar, estar ali junto com os irmãos, para poder ali compartilhar a fé, o amor, a caridade, aprender o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, e para sair do engano. Porque eu congregava em igrejas hereges. Eu já congreguei muitos anos em igrejas, a qual ali eu era como um escravo na mão de lideranças ali corrompidas, hereges, a qual o foco ali era dinheiro, era arrecadar. Mas quando Deus abriu os meus olhos, meu entendimento, meus irmãos, eu saí rapidamente desse lugar. Você, que Deus te dá o entendimento neste momento, a partir do momento que Deus abriu os seus olhos, que o Espírito Santo tirar essa venda dos seus olhos, do seu entendimento, saia dessa igreja falsa imediatamente. Você não vai perder a sua salvação por deixar de estar frequentando este lugar aí. E o que você vai fazer? Você vai procurar. Você vai visitando ministérios até você encontrar uma igreja bíblica. É quase impossível encontrar, porém, Jesus disse que o evangelho dele vai ser pregado em todo o mundo. E eu creio que Deus está levantando homens e mulheres compromissados com a verdade, meus irmãos. Deus está levantando pessoas compromissadas com a verdade. E tem igrejas bíblicas que pregam o verdadeiro evangelho, que o foco é pregar Cristo, o foco é pregar a salvação. Mas hoje a grande maioria, o foco é pregar sensacionalismo, conquista terrena, conquistas de bens materiais. E o evangelho de Cristo não é isso. Está escrito em Timóteo capítulo 6, versículo 6 ao 10. Se nós tiver o que comer, o que beber, que é a água, tiver um teto sobre a nossa cabeça, devemos ficar com isso contente, porque o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males, e muitos se desviaram indo atrás do dinheiro, meus irmãos, indo atrás da riqueza. Enquanto os pregadores vêm pregando prosperidade, que você tem que comer o melhor da terra, tem que desfrutar o melhor de tudo aqui, Jesus vem dizendo que ao jovem rico venda tudo que tem, divida aos pobres e terá um tesouro no céu. Jesus vem dizendo, buscar primeiro o reino de Deus. Em Colossenses 3 também, Jesus diz que aquele que ressuscitou com ele busca as coisas de cima e não as coisas da terra, terrena. Nós vemos que nós devemos ser contentes com aquilo que nós temos, meus irmãos. Não ficar buscando conquista terrena, porque até mesmo esse versículo que diz que comeremos o melhor da terra, este versículo não está adereçado à igreja de Cristo, meus irmãos. Isso aí é algo que aconteceu lá no passado, está no Velho Testamento, o livro de Isaías, capítulo 1, verso 19. Deus, quando ele deu a terra de Canaã para o seu povo, Deus ele diz que se eles obedecessem os seus mandamentos, comeriam o melhor da terra. E eles não obedeceram o mandamento de Deus e não comeram o melhor da terra, meus irmãos. Está escrito, você pode ler. Somente Josué e Caleb entrou na terra prometida. Todos os outros, acima de 20 anos de idade, morreram no deserto. Só ficou a nova geração, de 20 anos para baixo, meus irmãos. Porque a geração de 20 anos para cima, eles desobedeceram a Deus, eles não comeram o melhor da terra e não entraram na terra prometida. Nem Moisés não entrou na terra prometida, porque ele feriu a rocha. Deus disse para falar com a rocha, ele feriu a rocha. E por essa imprudência, ele e Arão não entrou na terra prometida, meus irmãos. Apenas viu a terra de longe, porém herdaram a Canaã celestial, que é muito melhor, incomparável com a Canaã terrena, meus irmãos. Então, meus irmãos, vamos buscar a Deus, meus irmãos, vamos sair desse engano. Vamos sair dessas igrejas herege. Você pode congregar na sua casa. Ah, irmão, mas eu não posso abrir um ministério. Como você não pode abrir um ministério? Você é o ministério, você é a igreja de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Meus irmãos, essas igrejas falsas estão crescendo, acumulando sobre a face da terra. Quem é que autorizou elas a abrir, a começar a iniciar? Você pode, você tem o aval de Deus, meu irmão. Você pode estar abrindo um ministério para poder pregar o evangelho verdadeiro. Começa aí na sua casa, junta você, sua esposa, seus filhos, sua família, convida seus vizinhos, começa a pregar o evangelho de Cristo. Como é que começou essas igrejas que tem no mundo aí? Centenas de anos. Começou assim, aos pouquinhos. Como é que começou a igreja dos apóstolos? Com poucas pessoas, aí foi crescendo o número de pessoas. Meus irmãos, começa a congregar na sua casa, começa a pregar na rua, você que tem sede da verdade, sede da palavra, sai pregando na rua, sai evangelizando. Ah, pregador, mas as pessoas vão tirar sarro, vão me chamar de louco. Meu irmão, eu não estou nem aí com o que vão dizer de mim, eu quero saber o que Deus pensa de mim. Eu prego nas ruas, meus irmãos. Eu prego na rua, eu prego em alguma igreja que ainda me chama. É difícil uma igreja me chamar, e quando me chama eu prego, e é somente uma vez também, depois nunca mais. Eu prego nas ruas, meus irmãos, e uns passam, uns xinga, outros balançam a cabeça, outros dá a paz do Senhor, outros dá glória, dá aleluia, que é para Deus, outros dá camão, outros vêm e pedem oração. E é uma grande satisfação, meus irmãos, estar trabalhando para Cristo. E também você pode estar fazendo assim, abrir um ministério. Deus ele permitiu eu abrir um lugar chamado de igreja, é o ministério Igreja de Deus Casa de Oração. Então, aqui em Paranavaí, Deus permitiu eu abrir este ministério. Ali vai poucas pessoas, meus irmãos, porque as pessoas não querem esse evangelho. As pessoas querem o evangelho da conquista, da dupla honra, da prosperidade, do Deus vai dar, da porta vai se abrir, do anjo chegando com a bandeja. Desse jeito, meus irmãos, ali está reunido eu com a minha esposa, ali sempre vai alguma pessoa visitar, mas a grande maioria não vai, meus irmãos, a grande maioria não vai. E é assim que a gente vai caminhando, e não é por isso que eu vou parar. Quantos Deus enviar,
teremos ali. Porque se eu pregasse ali conquista terrena, fizesse campanha de 7 semanas, 21 semanas, e profetizasse, e de uma certa forma ali, vamos dizer que eles fazem, né, essa revelação, essa coisa, esse movimento, meus irmãos, ali estaria lotado. Até mesmo esse vídeo aqui, ó, se eu viesse aqui usar disso de revelação, falsa revelação, entregar bênção, milagre, prosperidade, dizer que Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus vai multiplicar, dizendo só esse tipo de coisa, meus irmãos, esse vídeo aqui iria ser visualizado por milhões de pessoas, mas não. Quando prega o verdadeiro evangelho, é poucas pessoas, meus irmãos, pouca pessoa que querem esse tipo de evangelho, mas eu não estou nem um pouco preocupado. Não tem problema, você vai chamar de louco, de doido. Meus irmãos, todos que pregaram o evangelho, nenhum foi bem recebido. Cite para mim um que foi bem recebido, foi carregado no colo. Nenhum, meus irmãos. Nenhum. Todos foram maltratados, quantos foram surrados, aprisionados, mortos. Jesus Cristo veio e pregou o evangelho da salvação, foi morto. Se Jesus voltasse de novo, meus irmãos, hoje, neste ano de 2026, se Jesus viesse como carne, como homem de novo, ele não ia aturar os 3 anos que ele aturou aqui na terra, meus irmãos, pregando o evangelho. Ele ia morrer na primeira semana. Nenhuma igreja ia aceitar Jesus pregando o evangelho da salvação. Nenhuma igreja iria convidar Jesus, nem os apóstolos, nem os profetas, meus irmãos, para pregar nas igrejas. Então eu estou satisfeito porque estão assim me rejeitando, porque eu sei que eu estou pregando o verdadeiro evangelho. Quando você prega, você que está sendo paparicado, você que as pessoas estão dizendo que você prega bonito, que você é isso, que você é aquilo, você não está pregando o evangelho de Cristo. Se todo lugar que você prega você é bem recebido, você é paparicado, você não está pregando o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é confronto, meu irmão. Você vai ser rejeitado dentro da sua casa, dentro da sua família, na sua vizinhança, você vai ser odiado, você vai ser perseguido. É sim, desse jeito. Ah, mas eu sou requisitado para pregar em todo lugar. Então não é o Evangelho de Cristo. Todo mundo te recebe bem, todo mundo te trata bem, vem apertar sua mão. Não é o evangelho de Cristo que você está seguindo, que você está vivendo, que você está pregando. Você precisa se converter. Você, pregador, você que quer ficar famoso usando a palavra de Deus, que quer pregar nos grandes congressos, grandes eventos, você está usando a palavra de Deus como escada para poder subir. Se converta. Se converta, porque muitos naquele dia vai dizer: preguei em teu nome, curei, expulsei demônios, fiz sinais e maravilhas em seu nome, mas Jesus vai dizer: eu não te conheço. Meus irmãos, por isso que eu não estou preocupado de agradar homens. Se eu tivesse agradando a homens, eu não estaria sendo servo de Cristo. Minha preocupação é agradar a Deus, seguir a Deus. Ouça ou deixe de ouvir, o evangelho vai ser pregado, a palavra de Deus ela é viva. Você acha que precisa esforço meu para poder alguém aceitar o evangelho? Você acha que eu preciso gritar, espernear, fazer um show, um teatro para as pessoas aceitar a palavra de Deus? Não. A palavra é viva, é eficaz, é como uma palavra de dois gumes que faz divisão da alma, do espírito, juntas e medula. A palavra de Deus ela não volta vazia. Deus ele disse: eu velo pela minha palavra. O nosso trabalho é pregar, é anunciar, convencer o homem do pecado, para o homem sair do adultério, da prostituição, dos vícios, para sair da idolatria, é com o Espírito Santo, meus irmãos. O nosso dever é pregar. E eu não estou preocupado em levantar a multidão. Eu estou preocupado em ganhar almas para Jesus. E ganhar a minha alma para Jesus, ser salvo. Porque também não vai ter valor, não vai ter nenhum sentido se eu não conseguir a salvação para mim também, meus irmãos. E do que adianta eu pregar, 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 e se eu não viver a palavra? Eu tenho que viver, pregar e viver a palavra, cada dia mais me consertando, para me ter a minha salvação, a minha vida eterna.
Mas hoje a maioria não quer pregar para ninguém ser salvo, ele quer pregar em benefício próprio, riqueza, prosperidade, luxo, conforto, fama. É isso que os pregadores estão querendo. Estão vivendo em conveniência, estão vivendo um rito religioso, um costume. Muitos vivem assim. Ele já se acostumou, já se habituou a estar naquele lugar, naquele horário, com aquele povo. E eu digo para você que todos que estão seguindo assim correm o risco de perder a salvação. Porque não vai ser condenado, meus irmãos, apenas os enganadores, mas aqueles que estão sendo enganados também vão perder a salvação. Está escrito em Mateus capítulo 15, verso 14. Se um cego guia outro cego, ambos cairão no barranco. Aí muitos vão dizer, não, pregador, mas aí eu não posso sair da igreja, que eu vou estar rebelde, eu vou estar sendo rebelde. Não, meus irmãos, você vai sair deste lugar aí, dessa falsa igreja, desse falso lugar, esse lugar que prega a mentira, você está saindo daí para poder servir a Cristo. A palavra igreja significa igreja, chamados para fora, tirados para fora. Você está sendo tirado daí para a luz, para a salvação, e você vai seguir a voz do pastor, Jesus Cristo. Ah, mas está escrito sujeitai aos vossos pastores. Meus irmãos, ali em Hebreus 3,17, está escrito sujeitai aos vossos guias. Não é pastores, na tradução original é vossos guias, vossos líderes. Só que no versículo 7 está escrito imitai a vossa fé. Devemos imitar a fé daqueles que foram levantados como pastores para apacentar o rebanho de Deus, e imitai a vossa fé dos quais nos falaram a palavra de Deus, ou seja, nós vamos nos sujeitar a uma liderança, meus irmãos, a um homem que funciona como pastor, quando esse verdadeiramente é um homem guiado por Deus, que prega a palavra de Deus. Mas não está pregando a palavra de Deus, está pregando conquista, terrena, barganha com Deus, é um falso pastor, é um falso guia, um falso líder. Então não devemos sujeitar a ele. É claro, o dia que nós encontrar um homem usado por Deus, que prega o evangelho da salvação, aí nós vamos estar submissos ali àquela liderança para poder ali servirmos a Deus naquele lugar chamado de igreja. Mas enquanto você não encontrar uma pessoa idônea, justa, sincera, temente a Deus, você não pode se sujeitar a essa liderança falsa. E ali está escrito que devemos imitar a fé deles. Imitar a fé daqueles que nos pregaram a palavra de Deus. Há esta cláusula. Você não está sendo rebelde de sair daí, você não precisa da carta para poder sair daí, você apenas simplesmente vai sair daí e pronto, acabou. Porque você está sendo tirado desse lugar, desse assalpão, você está sendo tirado desse lugar aí que está te levando à condenação. Você não é rebelde, você tem que sujeitar ao único pastor. Por que eu digo isso? Porque o homem ele funciona como pastor, meus irmãos. O homem ele não é pastor no título, não. O homem ele tem uma função de funcionar como pastor. Ezequiel, capítulo 34, verso 10. Na Bíblia NVI, tradução mais próxima do original. O homem funciona como pastor. Porque o único pastor é Jesus. Eclesiastes, capítulo 12, verso 11. Jesus, o único pastor. Jesus ele é o único pastor, porque ele deu a vida pelas ovelhas. Porém, o homem funciona como pastor, mas não é pastor, não no título, porque Deus ele não deu título para homem. Está escrito em Efésios 4, versículos 7, 8, 9, 10, 11. Leia. Subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Dons, dons, dons. Jesus não deu título para ser ninguém. Jesus ele deu dom para o homem funcionar como pastor, como profeta, como bispo, como evangelista, como apóstolo e assim por diante. Só lembrando que hoje não tem mais apóstolo. Os últimos apóstolos foi Paulo e Apolo. Só enfatizando aí. Então o homem ele não é pastor no título, não. Ele funciona como pastor. Amém, meus irmãos? E se você encontrar um que funciona como pastor, que prega isso aqui, ó, a Bíblia, a palavra, então sim, você se sujeita
a palavra que ele vai te ensinar. Mas não viva cegamente, confira as escrituras. Está escrito em 1 João 4, verso 1. Não creiais em todo espírito. Cuidado, você fica crendo em todo espírito. Nem todos vêm de Deus. Nem todo homem, toda mulher provém de Deus no espírito. Não, são muitos falsos enganadores. E você que gosta de revelação, você que gosta de profecia, cuidado. Você que anda buscando revelação, profecia, a palavra é a maior profecia, já está revelado aqui, ó, o que nós precisamos para nós. Aqui está toda a profecia de Deus para a nossa vida. Porém, hoje há o dom de profetizar. Porém, no livro de Tessalonicenses, capítulo 20, 19, verso 20, está escrito: não desprezais as profecias, mas provai se ela é de Deus. Pensa comigo. Deus demorava anos para entregar uma profecia para o profeta. Anos. Deus demorava. E quando Deus dava profecia, era o que Deus mandava, não era o que o homem queria. Mas hoje não. Hoje você entra nos lugares chamados de igreja, tem centenas de profecias dentro de um culto, que Deus vai dar casa, carro, que Deus vai dar casamento, que Deus vai restaurar isso, restaurar aquilo. Só coisa material. Tem algo estranho aí. Deus nunca entregou profecia sobre esse tipo de coisa. Mas hoje os supostos profetas e profetiza só entrega esse tipo de coisa, meus irmãos. Cuidado, isso não provém de Deus, isso não é profecia que vem de Deus. Você está sendo enganado, Deus não está preocupado com essas coisas, não. A preocupação de Deus é sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, a nossa obediência. Então hoje você vai nos lugares, tem profecia revelando placa de carro, endereço de casa, CPF, por aí adiante, todo esse tipo de profecia, pessoas chamando à frente, dizendo: eu vou profetizar na sua vida, profetiza na sua vida. Que ensinamento errado é esse? Eu nunca vi na Bíblia um profeta dizendo: eu vou profetizar na sua vida, eu vou profetizar na minha vida. Não, meus irmãos, a profecia era o que Deus mandava para o profeta. O profeta não escolhia o que queria falar. O profeta não se levantava com aquilo que ele queria para a vida do outro, não. Ah, vem aqui, Joãozinho, vem aqui, Mariazinha, eu vou profetizar bênção e prosperidade na sua vida. Não. As profecias era de arrependimento, era de conserto. Não é como hoje. Hoje há o dom de profetizar, mas não há profeta. Profeta, o último foi João Batista. Não existe mais profeta. Até nisso estão errando. Ah, vem ali o profeta. Não, não é profeta. Ninguém mais é profeta. Isso é idolatria. Ah, vem ali o homem de Deus, vem ali a mulher de Deus. Mas você conhece quem é de Deus pelo aquilo que ele prega. Não é porque canta bonito, não é porque prega, não é porque prega bonito. Tem que ser a palavra, meus irmãos, pautado na palavra. Pode ser bom em oratória, na pregação, pode ter conhecimento, mas se não prega a Bíblia, não vale nada, é anátema, é maldito. Paulo diz que se vier um anjo do céu pregar um outro evangelho, ou ele pregar um outro evangelho, ou alguém pregar um outro evangelho, é maldito. Então não aceite, não queira esse tipo de coisa na sua vida. Viva a palavra de Deus. Eu sou feliz vivendo como eles dizem que eu sou desigrejado, que eu sou rebelde, mas eu não sou desigrejado, porque a igreja de Cristo não é um prédio. Nós somos a igreja de Cristo. Eu sozinho, eu sou templo do Espírito Santo. Você sozinho é templo do Espírito Santo. Duas pessoas mais reunidas é a igreja de Cristo. Ele disse: onde tiver dois ou três, eu vou estar reunido no meio de vós. Então a igreja de Cristo é você, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família. A sua salvação não depende de estar dentro de um prédio. Se você não encontra uma igreja bíblica, congrega na sua casa. Eu me sinto feliz assim. Saiu aquele peso, aquele fardo religioso, aquele ranço religioso que eu carregava. Tudo para mim, na minha mente, era pecado, tudo era demônio, igual eu disse. O carro estragava, é o demônio que estragou. A geladeira queimava, é o demônio. Porque eles ensinam assim. Porque se não dá o dízimo, tá roubando a Deus e vai para o inferno. O devorador vem e eles ensinam que o devorador é demônio. Eles endemonizaram os gafanhotos, meus irmãos. Que o devorador era gafanhoto. Está escrito em Joel, capítulo 1, e muitas outras partes da Bíblia.
O devorador era o gafanhoto, o pulgão, a locusta, que devorava as lavouras, aí não tinha pasto, animais iam morrendo, e assim por diante. Mas hoje os demônios, os devoradores endemonizaram os gafanhotos. Eles falam que o devorador é demônio e não é. Então, meus irmãos, leia a Bíblia, leia as Escrituras, sirva a Deus porque você ama Ele, não sirva a Deus por aquilo que Ele pode te dar. Sirva a Deus na excelência de servi-lo, porque queremos estar por toda a eternidade e vê-lo na sua. Tem uma parte da Bíblia que está escrito que nós vamos ver a Deus na sua totalidade, vamos dizer assim, no seu poderio ali. Nós vamos contemplar a Deus como Ele é. Porque hoje, todo o tempo, se alguém visse a Deus, morria. Mas nós vamos contemplar a Deus em toda a sua glória, meus irmãos. Está escrito, agora eu esqueci o versículo que é, mas está escrito que nós vamos contemplar a Deus na sua majestade, na sua glória, no seu poderio. Sim, meus irmãos, vai ser maravilhoso. Já é maravilhoso, nós sentimos Deus aqui, ó. Sentimos aqui, ó, o Espírito Santo aqui dentro. Meus irmãos, sentimos Deus aqui, porque buscamos a Ele em espírito e verdade. Mas os religiosos se converteu a uma placa de igreja, o crente religioso. Se converteu a um líder que chama pastor, se converteu a uma denominação. Deus está tão preocupado com placa de igreja que a placa fica lá pro lado de fora, né? Tomando chuva e sol. Deus está preocupado é com a sua alma, meu irmão. Deus está preocupado é com a sua alma. Do mesmo jeito que Satanás está buscando a sua alma, querendo pegar a sua alma, Deus, ele quer a sua alma. Deus, ele diz em Deuteronômio: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, o bem ou o mal. Escolha a vida, escolha o bem. Então tá aí, faz uma escolha. Escolha o bem, escolha a vida, meus irmãos. Meus irmãos, vamos servir a Deus em espírito, em verdade, verdadeiramente, não como costume, achando que por estar dentro de um prédio vamos ser salvos, porque estamos 3 dias na igreja, uma vez na igreja vamos ser salvos, achando que aquele prédio ali ele é santo. Os crentes religiosos acreditam que o salão chamado de igreja é santo, meus irmãos. Ali é apenas um prédio que não tem valor espiritual nenhum, não vale nada. Vai ficar tudo aí para o dia do fogo, vai ser destruído, está sendo destruído. Você não vê hoje é a igreja, amanhã é outro estabelecimento, e assim vai. Aquilo ali é apenas um salão. Não deu certo ali, vai para outro lugar, abre em outro lugar. E assim vai ser destruído, vai ser demolido. Outros acreditam que ali dentro da igreja, o púlpito, que eles chamam de altar, não é altar, é púlpito, tablado, plataforma. Altar, meus irmãos, era apenas no tabernáculo e no templo, onde era abatido animal, oferecido a Deus, queimado ali. Estuda as escrituras. Vai ali em Levítico, em Êxodo, em Números, Deuteronômio, vai vendo ali no livro de Samuel, de Reis, de Crônicas, você vai ver sobre isso. Hoje não tem altar, hoje o altar somos nós, altar de Deus somos nós somos o altar espiritual, nós somos o templo de Deus. É, não pode subir no altar de qualquer maneira. Que é isso? Ali é apenas um caixote de madeira, de vidro, de plástico, de mármore, seja de ouro, de prata, de pedra. Não tem valor espiritual nenhum. Nada ali tem valor espiritual nenhum. Não pode subir em pecado. Então não tem ninguém que vai entrar dentro de um lugar chamado de igreja, porque só Jesus não tem pecado, só ele não pecou. Não pode tomar a ceia em pecado. Então ninguém vai tomar, porque aquele que dizer que não tem pecado já pecou. Todos somos pecadores. O que acontece, meus irmãos, é não viver na prática do pecado, mas nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Não pode tomar ceia se estiver em pecado. Então ninguém vai tomar ceia, porque todos somos pecadores. Todos vivemos em pecado. Meus irmãos, muitos acham que pecado é só coisa igual está no Velho Testamento. Por exemplo, eu vou dar uma esticadinha aqui. Na lei de Cristo, meus irmãos, mudou. A lei de Cristo é uma, a lei de Moisés é outra. Olha só, na lei de Moisés, o adultério era físico. A pessoa saía com alheio, fora do casamento, era o adultério. Se fosse pego, morria apedrejado. Hoje o adultério é apenas olhar e desejar. Então vamos supor, a pessoa está dentro de uma igreja, tomando a ceia. Aí
ela lança os seus olhos sobre alguém. Como Jesus disse, se olhar e desejar, adulterou. Então a pessoa olha e vê alguém, né? Às vezes a vestimenta lascivamente, provocante. A pessoa olha aquela pessoa alheia, ela adulterou em seu coração. Está em adultério. Ah, mas quem era assassino é quem tirava a vida do outro no Velho Testamento, conforme a lei do Senhor. Hoje, Jesus diz em 1 João 3 que aquele que odeia seu irmão é assassino. Então, meus irmãos, a lei de Cristo ela vai além. A idolatria antigamente era a pessoa se prostrar a ídolos. Antigamente era assim, não podia tá nos mandamentos, né? Serve para hoje também. Só que a lei de Cristo vai mais além. Teve mudança. Jesus diz, porém, idolatria era construir imagem, adorar imagem, fazer culto a ela. Hoje, idolatria é sobre tudo. A pessoa idolatra um pastor, idolatra um cantor evangélico, idolatra o prédio, idolatra roupa, carro, qualquer coisa é idolatria. Então examine, a lei de Cristo ela vai além, meus irmãos, de tudo aquilo que foi ensinado no Velho Testamento. Aquilo dali é como exemplo, como sombra para nós. Hoje nós vivemos a lei de Cristo. Amém? Então nós temos que seguir a Cristo crendo nele e examinar a palavra dele. Examina a palavra. Você tem Bíblia. Imaginou se nós não tivesse Bíblia? Aí nós poderíamos ser enganados. Mas você tem sua Bíblia, não deixa ela ficar empoeirada em cima da estante, em cima da rack, ou ali em cima do painel do seu carro ali. Leia, examine ela, pede sabedoria a Deus. Ele vai te dar entendimento, para não ficar servindo a Deus por conveniência. Aqueles que servem a Deus por conveniência vai perder a salvação. Tem que servir a Deus em espírito e em verdade, amém? Fiquem com Deus, fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.